Olá, eu sou Manuel Dias, professor de Ciências Fisiológicas do curso de Biomedicina da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. E hoje nós iremos falar de transporte ativo secundário. O cotransporte ou simporte e o contratransporte ou antiporte são exemplos de transportes ativos secundários. O transporte ativo secundário tem como principal característica o transporte de íons ou substâncias através da membrana utilizando energia proveniente de outro processo. Por exemplo, a bomba de sódio e potássio acumula sódio fora da célula, 3 sódio para fora, 2 potássio para dentro. Então esse sódio acumulado fora da célula tende a retornar ao interior da célula, porque existe uma energia acumulada fora dessa célula. Para que a gente entenda melhor esse processo, eu vou fazer uma breve analogia. Imagine um ciclista que pega uma bicicleta e suba a montanha. Então ele gastou a energia do ATP, ele fez todo o esforço possível para levar essa bicicleta até o topo da montanha. Nessa história, o nosso ciclista número 1 é a bomba de sódio e potássio, que gasta energia para levar sódio para fora da célula. Dando continuidade a essa história, o ciclista número 1 no topo da montanha encontra o ciclista número 2 e empresta a bicicleta ao ciclista número 2 para descer a montanha. Então, o ciclista número 2 é o nosso transporte ativo secundário, onde ele vai pegar uma bicicleta para descer a montanha que já tem uma energia acumulada. Então ele não vai fazer esforço nenhum para descer a montanha, porque o esforço já foi feito pelo ciclista número 1. Então o ciclista número 2 vai pegar a bicicleta, vai descer a montanha sem esforço nenhum. Existe energia no processo? Sim, mas é uma energia acumulada a partir de um primeiro processo, que é a subida do ciclista número 1 até o topo da montanha. Voltando às nossas proteínas, a proteína utilizada pelo transporte ativo secundário vai promover movimento de íons e de substâncias porque ocorre um acúmulo de energia de outro processo e aí existe a viabilidade desse transporte de íon para dentro e fora da célula. Um primeiro exemplo de transporte ativo secundário é o cotransporte ou simporte. Ainda utilizando o exemplo da bomba de sódio e potássio, o sódio acumulado no meio extracelular se une a uma proteína transportadora que abre o sítio ativo para a glicose e essas duas substâncias são transportadas para o interior da célula através da mudança conformacional dessa proteína. Sempre que você ouvir falar em cotransporte ou simporte, associe a carona. Nesse caso, a glicose pegou carona com o sódio nessa proteína transportadora e a glicose entrou na célula. Dessa forma, nós conseguimos nutrientes importantes como a glicose. Mas não é só isso. Por exemplo, na absorção das proteínas, nós acabamos absorvendo as proteínas na forma de aminoácido, dipeptídeo, tripeptídeo e pequenos polipeptídeos. É o produto da digestão dessas proteínas. No caso da absorção dos aminoácidos, pode ocorrer também como cotransporte. O sódio, que tem energia acumulada, dá carona para o aminoácido, o sódio se conecta a uma proteína transportadora, o aminoácido acaba se ligando a um sítio ativo dessa proteína transportadora e, mais uma vez, com a mudança conformacional, leva essas duas substâncias de um meio para o outro, do meio extracelular para o meio intracelular. E assim a gente pode observar a importância do cotransporte no equilíbrio iônico, dentro e fora da célula, e também no equilíbrio metabólico, através da absorção da glicose e da absorção dos aminoácidos. Já o contratransporte, toda vez que vocês ouvirem falar de contratransporte, lembre de troca iônica, ou troca de substâncias entre o meio extracelular e o meio intracelular. Ou seja, através do cotransporte você tem uma troca iônica. Você tem o sódio entrando na célula com carga positiva e você tem um H+ saindo da célula com carga positiva. E qual é a relevância disso? É você ter a capacidade de eliminar esse H+, por exemplo, através da urina. Porque você vai ter uma troca de sódio com H+, consequentemente você vai liberar esse H+, através da urina. Esse processo de contratransporte acontece com bastante frequência nos tubos renais. E aí você tem essa capacidade de controlar o equilíbrio ácido-básico através de processos simples como esse. Simplesmente trocando um sódio por um H+. Bem, de forma resumida, o transporte ativo secundário utiliza energia proveniente de outros processos, sendo que no cotransporte você tem a colaboração entre as substâncias para que elas passem de um meio para o outro, juntas. E o contratransporte você tem a troca de uma substância que está no meio com outra substância que está no outro meio, meio extracelular e meio intracelular, e aí você tem a troca entre essas substâncias. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e até mais!